Eu queria começar agradecendo a uma equipe aí que, né, não vou precisar citar quem está na missão aí, mas, né, para não ficar expondo ninguém, mas quero dizer para vocês assim, Deus tem usado a galera para fazer um trabalho impressionante. Essa semana a gente falou da palavra de Mateus falando: tive fome e me desse de comer. E essa semana, assim, que a gente sabe que muita gente está passando dificuldade já por conta dessa situação do coronavírus, e Deus tem usado algumas pessoas aí como um canal de bênção, e chegou muita comida, né? Ontem aqui na comunidade nós recebemos por volta de 62 cestas básicas, que nem eram tão básicas assim, né? Cestas bem cheias assim, com bastante opções para suprir as famílias. E hoje a gente já pôde distribuir 47 cestas, sabe? Muita gente está recebendo cesta básica, muita gente está recebendo alimento. E assim, ó, tá vendo a galera chegar em casa para receber comida, né? Chegar em casa e receber comida num momento de dificuldade. Hoje a gente já teve alguns testemunhos de pessoas que, assim, ó, não tinham mais o que comer em casa na hora que a galera chegou. Teve irmão que foi subir o morro para levar a cesta básica, e na verdade a cesta básica não é uma cesta só, são 2 sacolas grandes cheias de coisa. Enquanto a galera estava subindo uma escadaria, né, num crossfit gospel, carregando as 2 sacolas cada um, os traficantes pararam a turma lá e perguntaram, né, onde eles estavam indo. E aí eles falaram: olha, estamos indo servir uma família ali, nós estamos indo levar alimento. E aí eles puderam passar. Então, assim, se você quiser se unir nessa corrente de amor e de solidariedade, né? A gente está aqui, ó, não sei se dá para ver, vai aparecer ao contrário aí, numa missão, é só uma missão e é só um coração, é todo mundo em favor uns dos outros. A gente sabe que os dias vão ficar difíceis, a crise vai intensificar um pouco aí, então nessa hora é hora da gente estar ajudando aqueles que estão mais necessitados. Quero agradecer realmente as doações. Hoje a gente pôde também servir pessoal de outras igrejas, pessoal, né, de uma congregação católica lá do Saco dos Limões também precisou de alimento, a gente pôde servir. Foram 11 famílias lá alcançadas também. Então, muito bom ver o povo de Deus se unindo. Agora, diante dessa situação, Deus espera de cada um de nós um posicionamento, né? E meu convite é que a galera se posicione para que a gente possa fazer o que é principal: propagar a palavra de Deus, anunciar que o nosso Redentor ele vive e que a palavra de Deus diz que ele vai voltar, e os sinais estão aí e ele já está voltando. Mas enquanto ele não vem, a gente não vai ficar apavorados e angustiados dentro de casa com os sinais. A gente vai ficar firme no Senhor. A gente vai poder ser canal de bênção na vida dos outros. E a gente vai poder experimentar milagres através das nossas vidas. Um assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do prédio, não é? Eu disse alguns dias atrás que o prédio é algo
importante para uma comunidade, né, para uma igreja, ter um prédio onde a galera se reúne e tal. E a gente, né, não está desprezando esse endereço onde a gente se reúne. Mas a gente sabe que a igreja, ela não é o prédio. A igreja somos nós que nos reunimos naquele prédio. E por conta dessa situação desses dias, a gente achou melhor, dentro de uma situação financeira que nós temos, entregar o prédio. A gente estava passando um momento onde o contrato acabou de vencer, estávamos negociando um novo contrato, né, com novos valores, e dentro dessa negociação nós não chegamos num valor que fosse bom para os dois lados, né? Principalmente porque agora, nesses dias de crise, a gente não sabe como vão ser as receitas. A gente viu assim que as receitas caíram muito, e o que a gente espera nesse momento não é ficar focado em ter receita. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que isso é bíblico, mas a gente quer nesse momento preparar a igreja para servir no momento de crise dos outros irmãos. Eu penso que é importante a galera estar ofertando, né, dizimando, para preparar já o próximo local. Então nós já vamos começar a procurar um lugar. Nós vamos ficar naquele prédio ainda até o dia 1º de maio. Né? Até o dia 1º de maio nós vamos nos reunir, vamos ainda ter o endereço da comunidade ao lado do Banco do Brasil, aqui no sul da ilha. Porém, a partir do dia 1º de maio nós precisamos encontrar um lugar onde nós vamos nos reunir quando pudermos voltar a nos reunir. Com base nisso, eu queria que ninguém ficasse preocupado e angustiado, porque se tinha alguém que tinha que estar angustiado, preocupado, era eu. E eu quero falar uma coisa para vocês. O texto que eu vou ler hoje, ele tem tudo a ver com isso. O Salmo 37 e o verso 5, ele fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega a tua história ao Senhor e confia nele. Então hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Como confiar em Deus? Por que confiar em Deus? Essa semana eu escutei, eu acho que umas 150 vezes uma música que fala sobre um Deus que cria caminhos, né? Um Deus de milagre, um Deus que cria caminhos, né? Ele põe caminho onde não tem caminho, ele põe um caminho no deserto, ele prepara uma colheita numa terra que não produziria nada. Então, o que a gente precisa fazer nesses dias é entender que o que é possível para a gente faz. Mas o que é impossível, esse é o departamento de Deus. Então, quando o texto fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ele está falando para eu confiar porque eu teria condições de confiar. Ele ia me dar condições de confiar. Ele é especialista em preparar caminho onde não tem caminho. Você imagina que um dia Deus tinha uma relação com o homem, não é? Lá no Éden, e eles se encontravam. Todo dia eles se encontravam. Eles tinham intimidade, eles tinham comunhão. Deixa eu parar um pouquinho e fazer uma pergunta.
tá todo mundo ouvindo bem, porque tem gente pedindo para ouvir melhor aí, que tá baixo. Eu não queria que ficasse ruim o som para ninguém, para não se perder essa palavra. Todo mundo ouvindo bem? Pessoal aqui do Facebook, pode fazer um sinalzinho aí. Pessoal do Instagram, porque são dois aparelhos diferentes aqui que estão filmando. Vamos lá. Todo dia Deus se relacionava com o homem, até o dia que o homem pecou. E por conta do pecado do homem, teve uma separação entre Deus e o homem. Porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Então, como o caminho de relacionamento tinha sido partido, esse relacionamento não existia mais, esse caminho estava com problema, Deus preparou uma situação, uma possibilidade do homem se relacionar novamente com Ele. Então, o que aconteceu? Deus falou para o sacerdote que eles iam... Ó, Isabela assistindo lá da Argentina, fala, Isabela, Deus falou que o sacerdote deveria pegar um cordeiro e imolar o cordeiro, que um sangue deveria ser derramado, então que o pecado do homem seria coberto, né? O homem teve, né, a condição de ter o seu pecado coberto. Deus queria estar junto com o homem. Então, o que acontecia? Uma vez por ano, o sacerdote entrava lá, fazia a oferta, o cordeiro era imolado. A vontade de Deus estar no meio do seu povo sempre foi muito grande. E eu falo isso assim, ó, Deus continua querendo estar entre nós. Deus continua querendo mover no meio do seu povo. Então, no meio dessa situação, o povo afastado de Deus e Jesus com uma proposta de vinda para reorganizar esse caminho, né? Preparar esse caminho, essa volta do homem até o relacionamento com Deus. Deus fez muitas alianças com o homem, mas o homem não conseguia cumprir a parte dele na aliança. E ele pecava, e ele transgredia, e as alianças eram quebradas. O sangue de animais eram derramados, até que um dia, um cordeiro, de uma vez por todas, teve o seu sangue derramado. E esse cordeiro é o filho dele, né? Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então deixa eu falar uma coisa muito importante. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que Jesus foi derrotado na cruz, que a cruz foi o fracasso, né, e a derrota de Deus, e que a cruz é um lugar de sofrimento. Não tem nada a ver. Jesus venceu na cruz. A cruz foi o lugar da vitória do Senhor, e a cruz não é lugar de sofrer. A cruz é lugar de morrer. Jesus não foi para a cruz para sofrer. Jesus foi para a cruz para morrer. E a morte de Jesus na cruz fazia parte de um projeto de Deus. Jesus ainda falou assim, ó, se for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então a vontade de Deus era que Cristo fosse para a cruz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente começou falando, para quem está chegando agora, do Salmo 37, 5, dizendo assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, eu entregar o meu caminho na vida de alguém que tem todo o poder, e ele possa mudar a minha história, é uma marca de confiança e amor. Então eu estou falando da cruz porque Jesus, quando foi para a cruz, ele foi preparar um caminho. Ele falou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quando Jesus vai para a cruz, a proposta dele é arrumar, né, preparar esse caminho. E através da obediência dele ao Pai,
e através do sangue dele, o nosso caminho de volta foi pavimentado. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Nada foi por acaso. Deus não perdeu o controle de nada. Em nenhum momento da história ele perde o controle de nada. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da história. Como eu falei outro dia, eu não penso que esse vírus seja, né, algo do diabo. Não tem nada a ver com o diabo, né? Deus tem controle sobre tudo. E quando Deus leva o seu filho à cruz, e ali ele morre na cruz, com o sangue dele derramado, a gente para e pensa, o que tem a ver Adão? O que a gente estava falando sobre Adão? Que quando Adão no Éden pecou, o salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte. Alguém precisava morrer, né? E um sangue precisava ser derramado, porque a moeda, né, moeda espiritual, vale mais que dólar, vale mais que ouro. O sangue de Jesus comprou cada um de nós, todos os povos, tribos de todas as línguas e nações foram compradas por ele com o seu sangue. Então, quando Jesus derrama do sangue dele lá na cruz, ele nos compra. Nós tínhamos uma dívida. Quando a gente pecou, ou quando Adão pecou, né, a natureza pecaminosa de Adão passou a fazer, a se manifestar na nossa natureza. Cada vez que um homem nasce, ele nasce junto da natureza de Adão. Mas Jesus disse que quando um homem renasce, ele renasce com a natureza de Jesus. Jesus falou, vocês precisam nascer de novo. Presta atenção nisso. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que o sangue que foi derramado na cruz te deu a oportunidade de ser comprado. Ele oportunizou você ser dele. E você tem que dizer se quer ou não quer. É uma opção que ele te dá. Ele não te obriga a ser filho, ele não te obriga a aceitá-lo, mas ele te dá essa opção. Você quer ser filho de Deus? Você quer ter Jesus como seu Senhor, que ele guia a sua vida? Entrega a sua vida, entrega o seu caminho a ele. Seja submisso às direções dele. E o mais ele vai fazer. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, ele diz assim, está consumado. Essa palavra tem uma origem dizendo assim, tetelestai, que quer dizer, está pago. A cédula de dívida que eles tinham foi rasgada. Porque quando você peca, você fica em dívida com alguém. Não é? Nós, por conta do pecado, ficamos em débito com Deus. E hoje o que a gente vê é que pessoas têm dívidas umas com as outras. As pessoas ofendem as outras. As pessoas são injustas umas com as outras. E a pessoa que é injustiçada, ela fica com aquela dívida, né? A cédula de dívida. Porque o outro ficou devendo para ela amor, compaixão, um relacionamento amoroso. A pessoa ficou devendo. E aí, às vezes, a pessoa quer cobrar isso. E aí Jesus, né, abrindo um parênteses no que eu estava falando, mas para falar sobre perdão, Jesus, quando vai ensinar os discípulos dele a orar, ele fala assim, quando vocês forem orar, vocês falem assim para o Pai. Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos quem nos tem ofendido. E isso é muito, muito sério. É eu chegar para Deus e falar assim, Deus, se aquele cara pecar contra mim e eu não perdoar ele, eu não quero ser perdoado. Porque Mateus 6,12 fala sobre isso. Se perdoardes os vossos ofensores as suas ofensas,
o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Mas se não perdoardes os vossos ofensores as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele vai lá, derrama o sangue dele, e por causa desse sangue derramado, ele pede perdão. Por causa desse sangue derramado, ele nos concede, o perdão. A gente tem o perdão de Jesus concebido. Jesus, na palavra de João 1,12, diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam ele. Ele veio para o seu povo e o povo não recebeu. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu a eles poder de serem feitos filhos. Então agora, você não só tem a estrada de volta para o céu pavimentada pelo sangue de Jesus, isso está lá em Hebreus, é claro, até vou ler aqui, mas você tem condição de chegar lá como filho. Filho de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então aquela ideia de falar, não, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso, né? E eu vou ficar com o texto que diz o seguinte, que o filho é aquele que o pai recebeu. E o pai só recebe aqueles que vêm por Jesus. Em Hebreus, só para você ver essa palavra sendo confirmada, em Hebreus 10:19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o sangue lá derramado na cruz, que talvez todo mundo pensou que seria um problema, né? Uma derrota, mas fazia parte do projeto de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a gente vai poder chegar lá pelo novo e vivo caminho, pelo sangue que foi derramado. Então, dentro dessa explicação toda, né, da vitória da cruz, que Jesus na cruz venceu o diabo, porque o homem pecou, né, a natureza pecaminosa do homem, fez com que ele se afastasse de Deus. Então, Efésios 2 fala assim, que nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, a gente estava separado de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sendo nós ainda pecadores, nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Então, o que aconteceu? Um caminho novo se fez, porque o sangue dos animais cobria o pecado, mas o sangue de Jesus, ele tira, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais encoberto, ele é tirado, ele é arrancado. O pecado, né? O pecador, ele tem a oportunidade de chegar diante do Pai. E eu fico imaginando um dia o acusador de cada um de nós chegar diante de Deus e falar assim, né? Satanás chegar diante de Deus e falar assim, olha, tá vendo ali o Beto? Ele não é digno. Ele faz um monte de coisa errada. E eu realmente faço um monte de coisa errada. E quando ele chegar para me acusar, ou quando ele chegar para te acusar por causa das suas coisas erradas, sabe o que Deus vai dizer? Vai dizer assim, ó, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então nós não somos vitoriosos e nós não podemos chegar diante de Deus por causa que nós somos bons, que fazemos boas ações. Isso não tem nada a ver. Nós só podemos chegar diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, porque o sangue dele nos comprou. Eu poderia juntar todo o dinheiro do mundo para comprar meu acesso a Deus, e eu não tenho como chegar em Deus sem ser pelo sangue de Jesus Cristo.
Então, por tudo isso, por toda essa certeza, eu pego e leio novamente o texto que a gente começou a falar, do Salmo 37, e ele fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia porque ele não deu o filho dele para morrer na cruz, para a gente se perder de novo. Alfinha ligado lá na América, fala, Finha. Ele não deu o filho dele para morrer na cruz, para a gente ficar perdido por causa de uma situação que a gente está vivendo. Hoje pode ser o coronavírus, amanhã pode ser outra situação. Não importa qualquer situação. Importa que se Jesus morreu e preparou uma relação nova e eterna minha com o Senhor, quem é que vai me separar de Deus? Tem um texto em Romanos que fala sobre isso, Romanos 8. Se você tem uma Bíblia aí, abre em Romanos 8 e guarda esse texto marcado na sua Bíblia cada vez que você ficar ansioso, cada vez que você ficar preocupado. Porque olha o que está dizendo aqui em Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será N1H1? Será Covid? Será, sei lá, o que for ser inventado para atrapalhar, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então está dizendo assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou o próprio filho, porque ele que estabeleceu que o filho fosse para a cruz, mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, ou pela sua graça, todas as coisas? Quem intentará uma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Jesus intercede por nós hoje. Ele ressuscitou. Sabe o que é o ateísmo cristão? Ateísmo cristão é acreditar em Deus, acreditar em Cristo e não acreditar ao mesmo tempo. É saber que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. É comemorar a Páscoa, que é a vitória da morte, da vida sobre a morte, né? A ressurreição de Cristo, apenas como um evento de distribuição de chocolate, e não viver como se Cristo, vencendo a morte, nos tivesse dado condições também de vencer a morte. Então ele continua dizendo, quem é que vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou espada? Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu gosto muito desse texto, está dizendo assim, porque eu estou bem certo, eu tenho convicção, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu leio isso, quando eu entendo isso aqui, e vejo Cristo indo para a cruz e morrendo e derramando sangue, me comprando e me dando a oportunidade de vencer as ações do pecado, e a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando eu vejo isso aqui, meu irmão, como que eu vou ficar apavorado por conta dessa realidade que a gente está vivendo? Não vou ficar. Porque se eu entreguei a minha vida para Jesus,
E se eu confio que isso aqui é verdade, então eu vou andar acreditando que isso aqui é verdade. Jesus, ele é, uns chamam de porta, por onde a gente passa e chega até o Senhor. Outros chamam de ponte, né? Que me faz transpor um abismo que me separava de Deus. Cada um chama ele de uma maneira diferente nas músicas, nos louvores. O que importa é que ele me deu a oportunidade de me reconciliar com Deus. O que importa é que eu tenho convicção no meu espírito, ainda que eu não veja, isso é fé, que eu tenho acesso livre até o trono da graça. E ali eu posso encontrar socorro. Eu posso encontrar o cuidado de Deus em todos os momentos. Deus não me abandona. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente está passando por algum tipo de dificuldade e aí a gente é induzido pela nossa mente a duvidar, a querer enfraquecer. Mas pensa, o povo estava no deserto e Deus providenciou comida, providenciou pão no deserto. Aí o povo cansou do pão, Deus providenciou codornizes. O povo estava com sede, Deus fez sair água da rocha. Deus providenciou água saindo da rocha. De noite estava escuro, estava frio, Deus providenciou uma coluna de fogo. De dia tinha muito calor, estava muito calor, Deus providenciou uma nuvem. Que isso? Deus providenciando sempre para o seu povo uma condição de continuar. Porque ele põe caminho onde não tem caminho. Moisés está tirando o povo do Egito, foge de Faraó e chega diante do mar. O mar está fechado. Como que eles vão fazer? Deus faz com que eles atravessem com o pé enxuto, porque o mar se abre. O mar vai se abrir. Situações vão se apresentar como obstáculos e nós, confiando em Deus, vamos passar por essas situações com o pé enxuto. Não está dizendo que a gente não vai ter nenhum tipo de mazela, de dificuldade. Não, tereis tribulações. Mas tende bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci. Então, quando eu começo a olhar isso, quando eu começo a olhar essas situações... entrou uma ligação aqui, desculpa galera. Quando eu começo a olhar essas situações, eu fico vendo assim, que Deus ele não perdeu o controle de nada. Veja, Daniel resolve se manter fiel e é jogado na cova dos leões. Deus envia alguém, um seu anjo, para cuidar dele dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Só que no meio da fornalha, sabe o que eles faziam? Passeavam. Eles foram lançados amarrados e lá no meio da fornalha eles estavam livres. Talvez a gente vai entrar numa situação agora amarrados e a gente vai ser liberto. Sabe? Ficar no meio dessa situação, né? Já trazendo essa situação de novo para quem não ouviu, do galpão, a gente vai ter que entregar o prédio no dia 1º de maio. Então a gente está amarrado e agora como é que a gente vai fazer? Porque a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ainda não sei. Mas Deus já sabe o que fazer. Ele só ainda não nos falou. Entende? Deus já sabe o que fazer. Já tem solução no céu para todos os nossos problemas. Porque ele falou que não viria nenhuma situação sobre nós que não fosse humana e junto com ela, nunca, nenhuma dificuldade que a gente não pudesse suportar. E junto com ela ele vai providenciar o escape. Posso falar, a comunidade do Campeche, ela é de Jesus. Foi ele que começou. E se ele quiser que a gente reúna num prédio, vai abrir uma porta de algum prédio e a gente vai reunir no prédio. E se ele não quiser que a gente reúna no prédio, a gente vai conseguir reunir no final de semana em algum lugar.
quando a gente puder reunir. E até lá, vamos continuar em paz. Está entendendo? Então assim, o Josafá tinha hora que ele falou assim, eu não sei o que fazer, não tenho forças para lutar. Mas os meus olhos estão em ti. Então 3 exércitos se acamparam para destruir o exército de Josafá. E Deus falou, não te mexe. Agora, quem vai lutar sou eu. E Josafá não faz nada sem se obedecer. Ele obedece à direção de Deus. Ele confia em Deus. Ele entrega os caminhos dele ao Senhor. E o mais, o Senhor fez naquela situação. Então assim, eu não estou dizendo, cuidado para não fazer uma interpretação assim, bem superficial desse texto. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, não fala mais nada, vai para o sofá que o resto ele fará. Não, não é isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia naquilo que você não pode fazer, porque aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode. Porque o que é impossível para você é possível para Deus. Então, quando Deus faz isso, através do seu poder, do seu braço forte, Ele vai dando provas a cada um, em cada tempo da história bíblica, que Ele cumpre a promessa dEle, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessas. Ele prometeu para Abraão, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, olha para as estrelas, tua nação vai ser assim. E aí Abraão foi tentar dar uma força para Deus, porque ele já estava velho, não é? Então ele provocou pela sua infidelidade a Deus e fez o Ismael, né? Filho dele, e não com a esposa, mas com a serva da esposa. Ele provocou Ismael. E tem muita gente fazendo Ismaéis, porque está achando que a promessa de Deus está demorando, então não está esperando mais o tempo da promessa de Deus se cumprir e faz Ismaéis. Deus não está querendo promover Ismaéis, Ele está falando que se a gente espera nele, vai nascer o filho da promessa, o Israel de Deus. Então, Deus mostrou para Abraão no meio da dificuldade, no meio da impossibilidade, que ele tinha promessas que se cumpririam, e hoje a promessa de Abraão se cumpriu. E tantas promessas têm se cumprido nas nossas vidas e outras ainda não. Mas Deus é Deus de promessa. Então quando eu estou falando sobre tudo isso, eu quero te dizer que Deus, Ele é o Criador do caminho e Ele é Criador de caminhos. Tem 2 coisas importantes aqui. Ele é Criador do caminho, né? Jesus, Criador do caminho. Qual caminho? O caminho que leva de volta para o Pai, pelo sangue, pelo perdão dado, pela misericórdia e pela graça. Não é porque a gente faz alguma coisa, você não poderia fazer nada para poder ser digno de estar nesse caminho. Não são por obras para que ninguém se glorie. Porém, Ele é Deus de caminhos. Quais caminhos? Os caminhos que a gente, nos dias de hoje, precisa como livramento, não é? Caminhos que a gente precisa hoje, no meio das aflições. Ele promove caminhos. Acredita em Deus hoje na tua casa, no ambiente do lar aí onde a galera está reunida, promovendo livramentos. Quantos livramentos as pessoas que estão ouvindo aí já tiveram? Não sei se você já teve algum livramento. Se você já teve um livramento, ele pode fazer um sinal, os outros irmãos vão ver. Eu nem sei se um vê o outro vê. Então, quem já teve livramento pode fazer sinal aí para os outros irmãos verem. Meu irmão, Deus é Deus de livramentos também. Se rende. Ó,
lá do Rio Grande do Sul, os irmãos. Então, Deus é Deus de livramento. Os motoqueiros que estão ouvindo, sabe quantos acidentes já foram, né? Já era para ter acontecido e podia ter morrido já. Quando eu olho tudo isso, eu fico assim, entendendo que às vezes eu não estou vendo. E eu não preciso ficar vendo. Não é? Os irmãos falando vários, vários. Eu não preciso ficar vendo. Deus age enquanto eu não vejo. Deus age enquanto eu não sinto, porque Deus, arrepio, né? O Espírito Santo, arrepio. Quer sentir o Espírito Santo? Lê a palavra. Veja ela revelada pelo Espírito Santo. Veja ela te chamando para obedecer. Sabe? Deus criando soluções onde não tem solução. Deus criando oportunidades, guardando as promessas dele. Porque Deus deu promessas e Ele guarda as promessas. E sabe assim, Deus tocando os corações, Deus enxugando lágrimas, sabe? Consolando pelo seu Espírito. Porque situações acontecem, pessoas sofrem e precisam do consolo. Quem é que vai nos consolar? No momento da angústia eu clamo ao Senhor e Ele me socorre. No momento da angústia que eu preciso de alguém que me ajude a atravessar o vale, Deus me ajuda. Tem um texto que fala aqui, em Samuel, 2 Samuel 22, de 31 a 33, fala assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? É Deus quem reveste de força e que torna perfeito o meu caminho. É Deus que torna perfeito o meu caminho. Ele não está dizendo que Deus torna o meu caminho sem problemas. Ele diz que torna o meu caminho perfeito. Então os problemas do meu caminho fazem parte do projeto. Senão a gente ia olhar para a cruz, para Cristo na cruz, e ia falar o que alguém falou, que Cristo foi derrotado na cruz. É só porque alguém não leu ou não entendeu a Bíblia. Porque qualquer pessoa que lê a Bíblia e entender a obra da cruz, vai falar da vitória da cruz, não da derrota da cruz. Qualquer pessoa que entender as dificuldades que passa, que fazem parte de um tratamento de Deus, porque se entregou a Deus, vai glorificar Deus no meio desse momento. Sabe? Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz vida. Às vezes a gente precisa morrer para que outros tenham vida. Hoje à tarde, 7, 8 irmãos saíram, encheram seus carros de alimentos e visitaram 47 famílias para doar alimentos. No meio da situação do coronavírus, no meio da situação de isolamento, não é? A gente não está desafiando autoridades, não está brincando com isso, não. A gente não estava fazendo aglomerações, não era isso. Mas assim, sabe como tem uma pessoa lá no supermercado trabalhando para você ter comida em casa? Sabe que a comida chega na sua mesa porque alguém trabalhou, transportou, outro ficou lá no caixa cobrando, outro abrindo o mercado e tal. Pessoas precisavam receber comida hoje. Então irmãos se dispuseram essa semana, vieram aqui, separaram o alimento, fizeram cestas. Outros irmãos se dispuseram, vieram aqui, colocaram em seus carros e foram entregar. Teve irmão que subiu um morro, foi confrontado por traficante. Meu irmão, isso é o Evangelho.
é falar de Jesus e praticar Jesus. Vou falar uma coisa assim, sinceramente, talvez vocês não gostem do que eu vou falar, mas assim, pelo amor de Deus, não me mandem mais mensagenzinha falando do presidente, falando se fica em casa, se não fica em casa, criando problema político. Eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para isso. Eu olhei na Bíblia e procurei uma passagem que Jesus estava criticando Roma, criticando o centurião, criticando o governador, né? Criticando César, porque estava escravizando o povo de Deus. Não encontrei. Não encontrei Jesus reclamando do governo. Não encontrei. Ele falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se a sua boca é de Deus, meu irmão, dá a sua boca para Deus e para de encher com essa história. Pô, a gente não para de ouvir, no meio de uma crise, gente falando: pô, o Bolsonaro fez isso, o outro fez aquilo. Não estou fazendo um discurso político, irmão. Nem estou defendendo. Eu só estou te dizendo que você pode usar o seu tempo de uma maneira muito melhor. Gasta o seu tempo no telefone para enviar uma mensagem para alguém de vida. Gasta o seu tempo no telefone para enviar uma mensagem para alguém de encorajamento. Pergunta para alguém se você pode ser canal de bênção de alguma maneira. Vou falar, tem uma irmã nossa que ontem sofreu um AVC. Está lá no hospital precisando de oração. Quer gastar seu tempo de uma maneira eficaz? Aliás, nem é gastar, daí é investir. Ora por ela, o nome dela é Cíntia. Não é? Teve um AVC ontem, sério, e ela precisa de oração. Então, meus irmãos, não gasta teu tempo, nem o meu, me mandando mensagenzinha política. Eu não tenho paciência para isso. Amém? Momento do desabafo. Mas é porque assim, ó, cara, eu tô recebendo tanta informação séria de coisas importantes que a gente tem que tratar, que eu não tenho tempo para isso. Não tenho nem tempo, nem paciência para isso. Então, assim, a Bíblia fala assim que a vereda do justo, ou o caminho do justo, Provérbios 4, 18 e 19, o caminho do justo é como a luz da aurora, ou da alvorada, que brilha cada dia mais, até a plena claridade do dia, ou até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Então assim, ó, o nosso caminho vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Então a nossa vida não pode ser assim: eu estava bem, agora estou mal, estava bem, agora estou mal. Não, vai melhorando a cada dia até ser dia perfeito. Só que no meio disso, o mundo vai passando por lutas, vai passando por dificuldades. Os dias finais tinham esse desígnio de Deus. Ia acontecer isso. Então, vamos melhorando a cada dia mais. E deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, que as nossas lágrimas, elas são recolhidas em cantis. Sabe o que é cantil? Aquele negócio que o cara da guerra botava assim, para no momento de sede, no campo de batalha, ele abrir e ter o que beber. Então é o seguinte, as nossas lágrimas, elas são recolhidas em cantis para que nos sirvam de mantimento no deserto. Não estou dizendo para não chorar, chora mesmo, só que chora nos pés do Senhor. Chora sabendo da onde é e quem pode te dar suporte, da onde vem o teu socorro. Está angustiado? Pega a sua angústia e leva até Jesus. Venham até mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vou aliviar vocês. Mas aprendam de mim. Aprendam, entendam. Veja a cruz, veja a vitória da cruz. Não vamos ser que nem o Pedro naquele momento que falou: Jesus, não vai para a cruz. Não, Jesus, vai para a cruz. Porque eu preciso desse caminho, eu quero voltar a ter relação com o Pai. E eu preciso do caminho da cruz, da vitória da cruz. Então,
Sabe, Jesus está enxugando as lágrimas. Jesus está andando, né? Está no nosso meio. Veja, essa hora tem um monte de gente juntas, ouvindo a palavra de Deus. Meu irmão, se você quiser viver isso que a gente está falando, esse avivamento, é hora da gente deixar a vida de Cristo se manifestar. Você fica imaginando Jesus aqui hoje, em carne, com medo? Meu Deus, o coronavírus vai chegar na minha casa. O coronavírus vai chegar aqui. Jesus parado assim, assistindo a televisão, vendo o número de mortos e ficando apavorado. Nada a ver com isso. Se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, eu ouvirei a oração que se fizer nesse local, nesse lugar, nessa terra. Então assim, alinha, emenda, faz um elo da tua oração com a oração de vários cristãos ao redor do mundo. Eu vi uma imagem que talvez muitos de vocês viram esses dias. Várias crianças em Moçambique, de joelhos dobrados, com a mão sobre a bandeira do Brasil, orando pelo Brasil. Meu Deus, que aula de posicionamento cristão. Então assim, nós precisamos entender o que a gente tem que fazer agora. Ou a gente entende que é hora de orar, que é hora de glorificar o Senhor, que é hora de entregar os nossos caminhos a Ele. Pô, Ele falou assim, ó, você não tem mais nem condição de conduzir o seu caminho. Estou te tirando até da rua. Entrega agora o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Amém, galera? Então, debaixo disso, eu posso não ficar ansioso se eu não tiver o prédio no dia que a gente puder abrir. Debaixo, só me disse que oração, se eu tiver que parar aqui, eu já paro. Debaixo disso, eu não estou preocupado. Não é que eu vou ficar deitado no sofá sem fazer nada, vou procurar um lugar. Mas se eu não tiver um lugar, se a igreja é do Senhor, Ele vai preparar o lugar. Entendeu? Porque Ele falou, eu vou para lá e vou preparar para vocês um lugar. Se Ele falou que ia preparar um lugar para a gente lá no céu, que era muito mais difícil de preparar, porque tinha um sangue para ser derramado e tudo, imagina aqui na terra. Descansa, meu irmão. Amém? Descansa. Eu vou ler uma palavra aqui, está em Isaías 43, de 19 a 21. Diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Deus está falando assim, eu vou botar um caminho onde não tem caminho. No deserto não tem caminho, bate o vento, a areia vai e tapa o caminho que tinha antes. E Ele falou, eu vou botar um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe quem que falou isso? Foi o Senhor, na palavra de Isaías, que a gente acabou de receber de uma irmã que está assistindo a gente lá nos Estados Unidos. E que sempre Deus usava ela aqui. Né, Angélica? Tamo junto. Não adianta ir para o outro lado do mundo que Deus continua te usando na comunidade. Deus falou aqui, ó, eu vou fazer isso com o meu povo. Então, meus irmãos, debaixo de todas essas palavras, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
E o mais, tudo mais que eu e vocês precisarmos, Ele fará. Tá bom? O pessoal está dizendo aqui que vai acabar o meu tempo. Tem mais alguns minutos. Mais 50 segundos, então já acabou o meu tempo. Eu queria agradecer a todo mundo que, né, pôde estar assistindo conosco aí a palavra de Deus. Sugestãozinha básica: Waymaker. Pega, né, caminho no deserto. Bota esse louvorzinho e escuta 1, 2, 3, 5 vezes até deixar essa verdade fazer parte da tua vida. Amém? Jesus abençoe. Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus.